Boa noite de novo. Tudo bem, gente? Nossa, que igreja linda. Verdade. Obrigado. Vocês estão bem? Bem? Prontos, por favor. Senão a Bíblia não para. Obrigado. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, palavra de Deus. Se vocês quiserem abrindo a Bíblia, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, disfarce e continua procurando. Isso aí. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10. 4 versículos apenas. Diz assim: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Pois quando sou fraco, é então que eu sou forte. Amém? Amém. Essa última parte do último versículo é muito boa, né? A gente conhece esse versículo muito bem. Quando sou fraco é que sou forte. E nós, de fato, todas as vezes que nós nos sentimos fracos, nós queremos repetir esse versículo, né? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Eu estou fraco, eu estou passando por um momento difícil, estou me sentindo fraco, mas quando eu sou fraco é que eu sou forte. A gente só esquece que existe um contexto para Paulo falar isso, né? Existe um contexto em que de fato ele diz, é que é na fraqueza que eu realmente me sinto forte, é quando estou fraco, é que eu sou forte. E para isso a gente de fato, a gente precisa aprender, a gente precisa estudar, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. E por falar em estudar, eu estudei bastante, estudei tanto que a mensagem ficou enorme. Olha aqui. Tanto é que eu tomei uma decisão antes de vir para o culto. Eu vou dividir. Eu vou pregar a primeira parte hoje, tá bom? Então eu vou deixar as outras duas para os 2 próximos domingos, tá? Eu tinha até feito um convite para uma pessoa pregar domingo que vem. Eu vou conversar com a pessoa depois. Depois eu explico até por que eu convidei a pessoa para pregar domingo que vem. Mas enfim, para que não fique muito longa a mensagem ou eu fique correndo demais, então eu decidi dividir para que a gente possa pegar cada ponto, porque é muito forte. Esse parágrafo aqui de Paulo é muito forte. Tem muita coisa aqui para a gente poder aprender, para a gente poder entender o que ele está falando a respeito desse espinho na carne, que é o tema dessas 3 mensagens que nós vamos ver a partir de hoje. Espinho na carne. Quem já teve curiosidade para saber o que é esse espinho na carne que Paulo fala? Já tiveram curiosidade? Eu também. E aí, pastor, você vai contar finalmente para nós o que era esse espinho na carne? Vou. E acredite, a resposta vai ser mais simples do que vocês podiam imaginar. É que não tem uma resposta, mas tem
Mas tem. E sabe o que é mais incrível? É que eu vou te deixar tão curioso hoje, porque eu só vou poder dar a resposta final no final. Mas hoje nós vamos ficar com a primeira parte, por quê? Nós vamos refletir a respeito desse espinho na carne e refletindo a respeito do que Paulo fala, a respeito do que era para ele o espinho na carne, nós vamos começar a refletir a respeito de dificuldades que nós vivemos na caminhada cristã. E isso nos traz então 3 possibilidades a respeito do espinho na carne. E a primeira possibilidade nós vamos ver hoje, tá? Que é a perseguição, ou as perseguições. Fica melhor no plural, porque perseguição ela não é uma coisa só. Para isso eu quero enfatizar o versículo 7, o primeiro versículo. E para que, eu vou até ler aqui em outra versão que eu separei. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, né? Então Paulo, ele fala que foi colocado um espinho na carne dele, para que ele não, essa palavra que eu li agora é bem complicada, né? Mas traduzindo, que é da forma que eu li aqui no primeiro texto, é para que ele não ficasse orgulhoso, para que ele não ficasse muito cheio de si, por conta das revelações que ele teve, por conta das revelações que Deus mostrou para ele, apresentou para ele. Olha que coisa incrível, né? Porque não era orgulhoso por ele ser quem ele era. Existem pessoas que são orgulhosas pelo seu status, não é? Existem pessoas que são orgulhosas pelo que elas são ou pelo que elas acreditam que são, não é verdade? Existem pessoas que se tornam orgulhosas por conta de uma posição alcançada, e muitas vezes até essa posição com muito sacrifício. Sim, também existe, não existe? E olha que coisa mais incrível, que ele não está falando de orgulho pessoal, ele não está falando do orgulho por ele ser quem ele é, ele não está falando pelo orgulho da posição que ele alcançou, ele está falando que ele não deveria se sentir orgulhoso, nem pelo que foi dado por ele, por Deus. Não é? Porque de fato existem pessoas que se orgulham até disso, né? E às vezes usam de uma falsa humildade, né? De dizer, não, eu não sou nada, Deus que é tudo, não é assim, né? Tudo vem de Deus, tudo é para a honra e glória do Senhor. Tem gente que não consegue receber um elogio, né? Tem gente que não consegue receber um elogio, não tem nada de mim, é tudo de Deus. Irmãos, é tudo de Deus. De fato, sem Deus nós não somos nada, mas nós temos que saber reconhecer aquilo que nós somos e o que nós fazemos, não com orgulho, mas para que também não seja uma falsa humildade, porque falsa humildade, você sabe o que é falsa humildade? Sabe? É orgulho. Falsa humildade é orgulho. Então de fato nós não devemos ser orgulhosos, né? Nem no sentido de sermos pretensiosos, mas também não no sentido de sermos falsos humildes. E aqui Paulo, nesse primeiro versículo, ele usa um termo que começa a nos trazer para essa questão da perseguição. Lembra que nós estamos trabalhando aqui a primeira possibilidade do espinho da carne, sendo perseguições. E ele traz um termo aqui, que é mensageiro de Satanás. Ele usa esse termo, mensageiro de Satanás. E quando ele traz esse termo, mensageiro de Satanás, ele pode estar se referindo a uma pessoa, a alguém. E aqui a gente pode começar a trabalhar essa questão da perseguição, sendo perseguido por alguém ou por algumas pessoas. E por que a gente pode dizer que esse termo se refere a isso? Porque aparece também na palavra. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, João, que escreve o livro de Apocalipse,
através daquilo que Cristo afirmou para ele, diz assim, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 9: dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Sendo antes sinagoga de Satanás. E sinagoga é templo, né? E quando ele usa esse termo sinagoga de Satanás, o templo é o lugar que se ensina, é o lugar que se prega, é o lugar que se fala. E quando ele usa esse termo sinagoga de Satanás, e vamos lembrar que o Apocalipse foi escrito por João, através das revelações dadas a ele diretamente por Cristo. A maior parte do Apocalipse, na verdade, ele foi ditado para João, né? Foi ditado para João e João foi escrevendo. Então, são palavras de Cristo para João, ou seja, o Cristo fazendo essa referência de sinagoga de Satanás, que é a mesma referência que Paulo usa ali como mensageiros de Satanás, ou seja, falando sobre possivelmente pessoas que eram usadas por Satanás para, de alguma forma, persegui-lo, de alguma forma ficar atrás dele. A questão do espinho, né? A questão do espinho. O espinho ele também tem um significado importante na Bíblia, na palavra, e que muitas vezes nós vamos ver pessoas do Novo Testamento trazendo referências lá do Antigo Testamento. Eu quero trazer duas para vocês. Primeiro está lá em Números, capítulo 33, versículo 55. Quem quiser abrir comigo o livro de Números, capítulo 33, versículo 55. Amém? Lá nos primeiros livros da Bíblia, diz assim, Êxodo 33, 55. Porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar, serão para vocês como espinhos nos olhos e como aguilhões nas costas. E eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. Amém? Então observa que aqui a palavra está sendo dada e está dizendo que o povo de Deus, né, quando Números foi escrito, foi naquela passagem sobre o deserto, né? E todas as vezes que eles iam conquistar lugares, conquistar povos, em algumas vezes Deus deixou claro, não deixa ninguém desse povo nessa terra. E aqui ele está até explicando por quê. Não deixe ninguém, porque se ficar alguém desse povo aí, eles vão ser espinho para vocês. Eles vão ser como espinhos para vocês. Ou seja, serão pessoas que irão ficar perseguindo vocês. Vocês vão deixar uma abertura, vocês vão deixar uma brecha para que fiquem perseguindo vocês. E até no final ele vai dizer exatamente isso, né? Como espinho nos olhos e como aguilhões nas costas. E eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. Ou seja, vão ficar perturbando vocês. Perturbando, perseguindo, né? Tudo tem o mesmo significado. E o outro texto está lá em Josué capítulo 23, versículo 13. Josué capítulo 23, versículo 13, que diz assim: saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, eles serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinho nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu. Novamente, a palavra, a Bíblia, trazendo uma referência de espinho como sendo pessoas que perseguem, perseguidores, ou seja, o espinho relacionado a perseguições. Então, novamente, a gente pode aqui embasar essa questão de Paulo falando a respeito do espinho na carne, como provavelmente sendo perseguições pelas quais ele seguia. 2 Timóteo,
capítulo 2, versículo 9, e Timóteo é Paulo, né, que escreveu também, Paulo escrevendo a Timóteo, lá na segunda carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Interessante, Paulo foi preso, e não uma ou duas vezes, Paulo foi preso algumas vezes. E as algemas para Paulo, né, tem duplo significado, porque nós temos a algema material, física, né, aquela que de fato vinha aqui na mão e prendia ele, mas também a algema no sentido simbólico, de se sentir preso, né, sentir que está preso, que não está livre para poder fazer as coisas que ele gostaria de fazer. É interessante porque aqui, enquanto Paulo está falando com Timóteo, ele estava preso literalmente, ele estava mesmo preso numa cadeia, e ele deixa claro que as algemas que ele está usando não prendem a palavra de Deus. Está prendendo o Paulo, mas não está prendendo a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela continua livre e ela continua sendo pregada, mesmo que o discípulo, o apóstolo Paulo esteja preso, esteja algemado. Mas Paulo, ele usa essa expressão mais de uma vez para mostrar que essas algemas, essas prisões, muitas vezes elas não precisam ser físicas, elas não precisam ser naturais, muitas vezes elas podem ser prisões feitas por pessoas que perseguem, pessoas que ficam em cima. Quantas vezes os discípulos tinham que ficar escondidos ou tinham que fugir porque estavam sendo perseguidos? Não é verdade? Quantas e quantas vezes os discípulos tinham que ou ficarem escondidos ou tinham que fugir para outros lugares, para outras cidades, porque estavam sendo perseguidos. E isso nada mais é do que se sentir preso. Se sentir preso. Eu queria estar lá, queria estar pregando, queria estar ministrando, queria estar falando, queria estar livre, né? E existem várias formas de se sentir preso, e a gente sabe muito bem disso, né? Até pouco tempo atrás a gente não sabia. Não é verdade? Quando que você, como cristão brasileiro, se sentiu perseguido? Você já tinha se sentido perseguido, sendo um cristão brasileiro? Não, né? Não. A gente tem liberdade, não tem? Quando foi a primeira vez que a gente se sentiu assim? Quem lembra aí? Ninguém? Pandemia, né? Veio o decreto, fecha a igreja. A gente sabe que o fato de fechar os templos físicos não impedem que a palavra de Deus continue sendo propagada, a gente sabe disso, mas o sentimento de estar preso, de não poder estar tendo a liberdade de pregar, de falar de Deus, ele existe, não existe? E nós começamos a sentir, né, esse sentimento de prisão, de algema, esse sentimento de perseguição, né? Então as algemas para Paulo, ela lembrava duas coisas. Primeiro, porque a algema fere, ela machuca. Nós somos machucados quando nós nos sentimos perseguidos, quando nós nos sentimos presos, não somos? Nós nos sentimos feridos, machucados, quando nós nos sentimos perseguidos, quando nós nos sentimos presos. E o outro sentimento é justamente a de perseguição. Se eu estou preso, ou se eu estou me sentindo preso, é porque eu estou sendo perseguido, porque de alguma forma eu estou me sentindo perseguido, eu estou sendo perseguido. Em Atos capítulo 13, versículo 50, Atos 13, 50, diz assim: mas os judeus
instigaram as mulheres piedosas da alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Vou repetir, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Então aqui a gente vê novamente um ato de perseguição, Paulo e Barnabé sendo perseguidos, e sendo perseguidos por aqueles dos quais Paulo antes era parceiro, né? Era companheiro, porque Paulo era o perseguidor de cristãos, né? E Paulo tinha justamente esse grupo de judeus, de líderes de sinagoga, líderes da igreja, em que perseguiam os rebeldes, né? Que eram como eram tidos os cristãos na época. Como Paulo mesmo entendia que eram os cristãos, ele entendia que eles eram como rebeldes, e ele perseguia, e ele prendia, e ele maltratava, e ele também matava. E agora Paulo está sofrendo, não digo da consequência do que ele fazia, não, mas ele está vendo o que estar na pele de um cristão, que um cristão, aquele que de fato crê, e crê de verdade, porque aquele que crê de verdade, ele não crê apenas de consciência ou de palavra, mas também de ações. A sua vida reflete isso. E quando a gente fala que a vida de alguém reflete alguma coisa, é em tudo que ela faz, e não apenas numa parte daquilo que a pessoa faz. Amém? Vocês creem nisso que eu acabei de falar? Creem? É na totalidade? É? Amém? Amém. É no todo, gente. É no todo. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, e muitas pessoas não gostam, ou algumas pessoas não gostam de lembrar: Deus não pediu a tua consciência. Deus não pediu uma parte do teu tempo. Deus não pediu uma parte da tua renda. Deus não pediu uma parte das tuas coisas. Ele não pediu uma parte de você. O que Deus pediu? O que Deus pediu? Alguém responde para mim, bem alto, gente. Ele pediu você. E não existe você pela metade. Não existe você por um pedaço. Ele pediu o coração. E Jesus falou que aonde estiver o coração do homem, ali está também o seu tesouro. Ou seja, ele disse: eu quero você de todo o seu coração. Quando perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o mandamento mais importante? O que Jesus falou? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É completo, gente. É por completo. E isso acarreta certas coisas, sim, como por exemplo, um espinho na carne. Perseguições fazem parte disso. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Eu estou pulando aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, dando continuidade naquela questão de Paulo. A gente leu Atos 13, 50, onde está falando das perseguições de Paulo, e aqui Paulo mesmo falando em 2 Coríntios 11, 24, ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. E vamos lembrar de uma coisa, eu acabei de ler 2 Coríntios 11, 24, e o nosso texto principal é 2 Coríntios 12, ou seja, está tudo no mesmo contexto. Ele está falando tudo no mesmo contexto, então a gente pode encaixar perfeitamente quando ele, logo mais no capítulo 12, versículo 7, ele vai falar a respeito do espinho da carne.
a gente pode encaixar perfeitamente, porque ele vinha falando das perseguições. Ele vinha falando de como ele vinha sendo perseguido. E aqui ele usa essa referência de ter sido chicoteado uma quarentena de vezes menos um. É interessante essa quarentena. Vocês já tinham ouvido essa expressão, quarentena menos um? Já? Era comum que a punição fosse dada de 40 açoites. Era uma punição meio comum, certo? Geralmente dada para infratores de crimes de pequeno e médio porte. Então, eles eram julgados, e eram aqueles julgamentos mais rápidos, né? Então, por exemplo, Paulo era preso, você foi preso porque você está pregando o cristianismo, e o cristianismo aqui é crime. Então, para você aprender uma lição, 40 açoites, e levavam ele para tomar esses 40 açoites. Por que ele fala 40 menos 1? Porque como é que chama aquele que dava a chicotada? O carrasco. O carrasco, ele vinha dar a chicotada, vinha dar a punição, ele recebia o documento falando, olha, essa pessoa aqui, ela foi julgada e recebeu uma punição de 40 açoites. O carrasco, ele nunca dava 40, ele sempre dava 39, que era 40 menos 1. Por quê? Uma pessoa não podia sofrer uma punição maior do que aquela que era dada no julgamento. Se ela sofresse uma punição maior do que aquela que tinha sido instituída, o carrasco tinha que levar a punição. Então essa foi só um extra, tá? Uma informação extra. Então por isso que ele usa uma quarentena menos 1, porque quando o carrasco ia cumprir uma determinação de 40 açoites, ele sempre dava 39, para ele não errar. Se ele errasse a conta, ele dava 40, entendeu? Agora, se ele tentasse dar 40, ele errasse e desse 41, ele ia ter que levar 40 açoitadas, e ele não ia querer errar, né? Então, eles sempre davam a punição estabelecida menos uma, só para a gente entender esse termo aqui no texto. Então, vamos lá. Paulo está falando, ele está falando aqui no 11:24, 2 Coríntios 11:24, a respeito de ter sido já punido várias vezes com açoites, com chicotadas, por estar pregando o evangelho. Ou seja, ele está dizendo que sequencialmente ele está sendo perseguido. E, como a gente viu, no mesmo contexto, logo depois no 12, ele já está falando a respeito do espinho na carne. Agora sim, Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, trazendo um pouquinho para nós, né? Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Amém? Amém. Vocês disseram amém. Sabe o que significa amém? Quem sabe o que significa amém? Que assim seja, ou seja, vocês concordaram. E vocês ouviram com o que vocês concordaram ou falaram amém sem entender? Tiago disse: tenham por grande alegria serem provados e perseguidos. E vocês disseram amém. Vocês falaram. Querem voltar atrás? Não, não volta atrás não. Não volta atrás não, porque se você volta atrás, você está voltando atrás com Deus também. Não é uma boa ideia. Porque Tiago, ele explica por quê, né? Olha só, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, que também a gente pode traduzir por perseguições, por várias perseguições ou por várias provações, sabendo que a provação da fé, e aí é interessante, porque ele fala sobre a provação da fé, ou seja, se a gente vai traduzir esse provação por perseguição, a gente também tem que entender que tem que ser uma perseguição por conta da fé, tá? Não pode ser uma provação, porque existem provações
pelas quais eu mesmo me submeto, certo? Uma consequência de algo que eu mesmo fiz, e tem as provações que elas vêm naturalmente por conta do caminho que a gente escolhe seguir, que é o que Tiago está falando e que é o que Paulo está falando. Eu sou perseguido por conta de exercer a minha fé, amém? E o que Tiago está dizendo é isso: fique feliz, tenha por motivo de grande alegria. Então não é só feliz não, é muito feliz. Fique muito feliz por você sofrer muita perseguição, amém? Aê, amém. Então todas as vezes, irmãos, que vocês forem perseguidos, que vocês forem provados, vocês vão sair dando glória a Deus e aleluia, amém? Amém, quero só ver, amém. Agora ele fala, sabendo que a provação da fé, ou seja, quando somos provados por conta da fé, quando somos perseguidos por conta da fé, ela produz em nós a perseverança, que é algo que nós sabemos que nós temos que ter, que é algo que nós sabemos que quando nós temos, nós somos muito recompensados, mas nós sabemos como é difícil manter a perseverança, não é? Quantas vezes vocês já pensaram em desistir? Quantas vezes vocês já pensaram, não sei não se isso aqui é para mim? Quantas vezes? E lá em Apocalipse, principalmente, a gente vai ver Jesus falando, porque era Jesus que estava falando para João. Quantas e quantas vezes nós vamos ver lá no Apocalipse: e aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa, receberão o seu prêmio, receberão a sua coroa. Persistência, persistência, persistência. Por que Jesus repete tanto persistência? Porque ele sabe que a gente tem vontade de desistir. Ele sabe, até ele foi provado, até ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Está fácil não, mas ele imediatamente persevera, ele fala: mas sobretudo seja feita a tua vontade. Eu quero sobretudo cumprir a tua vontade. E Paulo entendendo isso, e é interessante porque Paulo ele diz que ele pede 3 vezes, não é? Por 3 vezes, ao versículo 9, não, versículo 8, lá de 2 Coríntios 12, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. No versículo 7 ele fala que foi colocado nele um espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofetear ele. Aí no versículo 8 ele diz: por 3 vezes eu pedi para o Senhor, para tirar de mim. Por 3 vezes eu pedi. Pedi uma vez, pedi 2 vezes, pedi 3 vezes. E quando ele pediu por 3 vezes, Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Não foi apenas isso, mas espera aí que nós vamos entrar nesse contexto aí. Tiago falou, tenha por motivo de grande alegria passarem por várias provações, porque a própria palavra, ela nos diz que as provações, elas vêm para que a gente não ficasse o quê? Orgulhoso, para que nós não ficássemos orgulhosos, para que a gente não se exaltasse por conta disso. Ou seja, passarmos por provações, passarmos por perseguições, nos deixa humildes, nos mantém humildes. Quantas e quantas vezes Deus teve que permitir que algo acontecesse ao povo, que algo afligisse o povo, para que o povo voltasse a ser humilde, para que o povo voltasse a ser humilde. E Deus sempre mandava a sua palavra: quando vocês voltarem a me adorar, não é assim? Gente, todas as vezes,
Primeira que eu estou me lembrando aqui, vamos lembrar lá do Egito. Moisés chega, vem as 10 pragas e eles são livres e eles vão embora? Não. O que Deus falou que eles tinham que fazer primeiro? Quem lembra? Eu sei que não é fácil de lembrar isso aqui. Antes, vocês têm que pedir permissão para Faraó, para sair do acampamento, irem para o lado de fora e me adorarem. Porque eu não vou libertar um povo que não é um povo que me adora. Primeiro vocês têm que me adorar. Depois que vocês me adorar, eu vou libertar vocês. Lá depois, quando o povo foi exilado na Babilônia, Jeremias manda uma carta para o povo que está exilado na Babilônia, ditada por Deus, e lá na carta Deus está dizendo, eu já estou indo para o finalzinho da carta, vocês me buscarão, e me acharão, quando me buscarem, de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se a gente continuar o texto, ele vai dizer, aí eu serei o seu Deus. Gente, para o povo, ele já era Deus. Ele já era o Deus do povo. Então, por que Deus está dizendo, aí então eu serei o seu Deus? Por quê? Porque não era por inteiro, não era integral. E era por isso que eles estavam passando por todas aquelas perseguições dos babilônios. Deus falou, ou eu tenho vocês por inteiro, ou vocês não são meus. Pode falar à vontade, e era o que estava acontecendo, gente. O povo lá exilado na Babilônia estava dizendo, nós somos povo de Deus. E Deus manda uma carta para o povo dizendo, vocês não são. Vocês só serão quando me buscarem de todo o vosso coração. E se ele está dizendo isso, é porque o povo estava fazendo? Não, é porque o povo não estava fazendo. O povo não estava fazendo. 2 Timóteo capítulo 13, versículo 12. 2 Timóteo 13, 12. Se Tiago nos fala para ficarmos, para termos motivo de grande alegria quando passarmos por várias provações, então Paulo, para Timóteo, ele vai dizer assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Eu posso ouvir um amém? Vocês estão mais espertos, né? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Aleluia, irmãos. Queremos seguir a Cristo? Queremos ser filhos de Deus? Queremos ser esse povo que Ele diz que é meu povo? Amém? Então nós seremos perseguidos, irmãos. Eita glória! Não é o que muita gente está pregando por aí, né? Mas quando Jeremias manda aquela carta para o povo exilado, ele falou a mesma coisa. Deus falou a mesma coisa. Ele disse assim, existem profetas entre vocês que estão dizendo mentiras, que estão dizendo que eu estou pronto para libertar vocês. Mentira, eu não estou, e não vou. Vocês vão ficar aí 70 anos, e eu só vou libertar o meu povo, quando se cumprir o tempo. Então parem, é o que está escrito lá, tá? É o que está escrito lá em Jeremias. Parem de ouvir mentiras. Parem de ouvir
os falsos profetas, os mentirosos, parem de ouvir coisas que eu não disse. Porque eu abençoo aqueles que estão comigo, aqueles que ouvem a verdade e vivem e seguem na verdade. Amém? Amém. Seremos perseguidos, irmãos. Oh, coisa maravilhosa. Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus 5, 44, para a gente terminar essa parte aqui. Se já não bastasse ficar feliz de ser perseguido, olha só o que Jesus nos ensina. Palavras de Jesus. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Amém? Ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês. Amém? Que gostoso, né, irmãos? Que gostoso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os discípulos, sabe aqueles discípulos que a gente tanto admira? Pedro, Paulo, João, Tiago, sabe esses caras? Eles pregavam uma vida de redenção, eles pregavam uma vida de sacrifício, visando a salvação e a vida eterna com Deus. Era isso que eles pregavam. Não pregavam nada diferente disso. Eles não pregavam nada diferente disso. Eles diziam: vocês querem uma bênção? Morram por Cristo, e vocês estarão com Ele. Cada um dos discípulos, com exceção de João, foram assassinados. Sabiam? Eu devia ter feito uma pergunta antes de falar isso. Eu ia perguntar assim: quem gosta de se espelhar nos discípulos? Quem gosta de se espelhar nos discípulos? Eu gosto. Eu admiro demais aqueles caras. Demais. E aí eu ia perguntar assim para você: quem gostaria de ser como um deles? Vocês ainda diriam que sim agora? Cada um deles foi assassinado por causa de Cristo. João é o único que morreu de morte natural. O apóstolo João foi o único que morreu de morte natural. Todos os outros, ou degolados, ou apedrejados, ou das melhores formas que vocês podem imaginar. Todos os outros foram assassinados por viverem por Cristo. Mas é por isso que hoje eles têm um exemplo tão bom para dar para cada um de nós. Se cada um deles foi perseguido, ou seja, cada um deles tinha o seu espinho na carne, mas hoje eles têm a coroa da vida. Hoje eles estão no paraíso. Como Paulo disse: o morrer é estar com Cristo. E isto é incomparavelmente melhor. Isto é incomparavelmente melhor. Irmãos, isso não significa que a nossa vida vai ser terrível. Isso não significa que a nossa vida vai ser de perseguição. Mas nós temos que viver a verdade da palavra. Nós temos que viver a verdade do Evangelho. Nós, como brasileiros, somos muito beneficiados, ou não, vocês já vão entender, somos muito beneficiados ou não, com a liberdade que a gente tem. Por que beneficiados? Porque a gente pode falar e ouvir e ir para uma igreja sem ser perseguido por ninguém, não é?
Essa é a vantagem. A desvantagem é que tudo que é muito tranquilo, que é muito livre, não é valorizado. Entende? Deixa eu te perguntar, quem aqui tem mais de uma Bíblia? Quem aqui tem mais de uma Bíblia? Ou pelo menos uma Bíblia inteira? Você tem uma Bíblia inteira? De Gênesis a Apocalipse? Tem? Ou até mais que uma? Você tem? Você sabia que na China, quando entra uma Bíblia, eles rasgam a Bíblia inteira? Os cristãos, não estou falando do povo que persegue, os cristãos. Agora me pergunta, por que eles rasgam a Bíblia, pastor? Para dividir. Porque eles não conseguem, cada cristão não consegue ter uma Bíblia. Quando chega uma dessa lá, eles saem rasgando folha por folha e vão dando para os cristãos. Depois você troca comigo. Cada um fica com um pedaço, porque não tem como cada um ter uma Bíblia. Quando consegue entrar uma Bíblia lá dentro, quando consegue entrar uma Bíblia na China, isso é ser perseguido. Isso é perseguição. A gente está na moleza ainda, gente. A gente está começando a ver algumas coisas. Talvez seja até por isso que o Tiago falou, tenha por motivo de grande alegria, quando você passar por grandes provações. Deus está vendo o que você está passando. Ele sabe o que você está passando. E Ele recompensa aqueles que permanecem, aqueles que têm persistência, perseverança, como nós lemos, né? Isso gera perseverança. Amém? Amém? Vamos ficar.